por fazer uma releitura do tempo e da história, o cristianismo primitivo releu algumas práticas pagãs que havia no Império para a celebração do Natal. Você falou, o cristianismo primitivo é a religião de pessoas pobres. Exato. Mas o cristianismo atual me parece que virou a religião dos poderosos. Né? É só a gente pensar, tipo, tem igreja que gasta uma grana em programa de Natal. Tipo, ano, né? Pra fazer musical e tal. Cantatas e aquela coisa toda, né? Este podcast não é para pessoas super espirituais. Gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida. É para discípulos honestos que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, esse podcast também é para você. Olá, confraria, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Pastor Jota e essa é a Confraria dos Maltrapilhos. Hoje eu tenho a alegria de conversar mais uma vez com meu amigo, Pastor Jonatas de Souza. Ele é pastor, teólogo, mestre em teologia. E a gente já bateu um papo esse ano, na época da Páscoa, falando a respeito do que é a Páscoa. E eu convidei ele hoje para a gente falar sobre esse novo momento litúrgico que a gente está vivendo, que é o Advento, que eu sei que nem todos conhecem, né? Nem todos entendem bem o que é, a gente vai explicar. E o Natal, tá? Então, seja bem-vindo, Jonatas. Quer dar um alô pra gente? Olá, Jota. Também eu cumprimento aqueles que são os ouvintes do podcast. E é uma satisfação estar contribuindo com essa conversa, com esse episódio do podcast. E tenho certeza que será um período muito proveitoso. É uma alegria estar participando com você, Jota, deste período do Advento e conversando com o pessoal sobre esse período do Advento. Aliás, é uma conversa que a gente fará um pouquinho fora da caixa. É muito legal participar destas conversas e destes momentos com você. Muita saudade de você, viu, meu amigo? Legal. E eu que tava com saudade, mano. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Mas vamos lá, então. Pra gente dar o início, né, o start, vamos primeiro começar conceituando, né, explicando pro pessoal o que é o Advento. E depois a gente vai falar sobre Natal. O que você pode falar do Advento? O que é o Advento, para quem não entende? Então, o Advento é um tempo. É um tempo que marca o início do calendário litúrgico cristão. O Advento, para nós cristãos, é o início do ano. Para nós, o ano não se inicia no dia 1º de janeiro. Para nós, o ano se inicia há 4 semanas antes da celebração do Natal. O Advento para nós cristãos, ou na perspectiva do calendário cristão, do calendário litúrgico, o Advento é o início do ano cristão. Aliás, a igreja cristã, o cristianismo, ele é regido pelo calendário litúrgico. E o que seria o calendário litúrgico? O calendário litúrgico nada mais é do que a teologia do tempo, ou a teologização do tempo, a teologização da história. É a perspectiva de que, para nós, Deus ele age na história
na caminhada e na peregrinação da igreja, na caminhada da igreja. E o período do Advento é justamente uma das ações, ou uma ação que Deus inicia na caminhada histórica da igreja. Então, o Advento, ele tem o sentido de vinda, ou o sentido de espera, pois a palavra Advento, ela significa adventus, que significa vinda e espera. Ou seja, é um período de preparação, período de esperança, período em que nós nos preparamos para a vinda do Natal, e também a preparação da igreja para a vinda de Cristo, para a parousia, para a vinda de Cristo, para a transformação que Cristo trará sobre toda a humanidade e também sobre toda a criação. O Advento é uma celebração onde o foco é a expectativa da vinda de Cristo, da vinda do Messias prometido. Esse Messias que morreu, ressuscitou e que ascendeu aos céus, mas que na sua vinda planificará todas as coisas. E quando nós celebramos o Advento, ou quando nós percebemos a presença de Deus no período do Advento, nós estamos teologizando o período histórico da vivência, da vida que nós estamos tendo, na perspectiva da vinda de Cristo e da vinda do Salvador, da planificação do reino de Deus sobre toda a criação. Esse período do Advento, que celebra a vinda, a espera do Messias, ele é dividido em duas partes, dentro da liturgia cristã. A primeira parte são os 2 primeiros domingos que enfatiza o advento escatológico, ou seja, nós refletimos a vinda de Cristo na perspectiva escatológica, da transformação de todas as coisas. E o terceiro e o quarto domingo é a preparação para o Natal, para a lembrança e vivência do nascimento do Salvador. Aliás, o Natal é uma celebração do Natalis Solis Invictus, né? Que é o Deus Sol invencível, que é o Sol da Justiça, né? Que é uma festa que no período romano era celebrado e que os cristãos ressignificaram ou teologizaram a história e entenderam que o Deus Sol invencível era não um Deus do panteão romano, mas sim o próprio Jesus, anunciado e aguardado no Advento. Então, a celebração do Advento é aquela perspectiva que o Oscar Cullmann trabalha no livro Cristo e o Tempo, da perspectiva do reino de Deus, que é o já e o ainda não. É o já presente reino de Deus, mas o ainda não planificado sobre toda a vida. É o reino que está presente, mas que na caminhada da igreja ele gera esperança, mas ele não ainda foi planificado. Mas essa esperança significa que ele será planificado um dia. Ou seja, o Advento fala da espiritualidade cristã, a espiritualidade da esperança, do aguardo do Messias prometido, da fé concretizada, do amor de Deus demonstrado na chegada, nascimento e na vinda do Messias, que planificará todas as coisas. É mais ou menos isso, irmão. Então eu queria que você explicasse para o pessoal de casa o significado do Natal, porque tem muita gente que pensa que pelo fato do Natal ser uma data pagã, por conta do solstício, né, de inverno, essa coisa toda, que o Natal não seria válido, né? O cristão não deveria comemorar o Natal. Então, mas isso é verdade ou não? Né?
O que valida a gente comemorar o Natal, ainda que seja uma data pagã? Então, a gente precisa lembrar que o cristianismo primitivo, ou o cristianismo do século III, que é primitivo ainda, né? E primitivo não é no sentido de diminuir os primeiros cristãos, pelo contrário. Quando nós falamos do cristianismo primitivo ou do proto-cristianismo, nós precisamos olhar para trás e reler as nossas práticas atuais. E no cristianismo primitivo ou no proto-cristianismo, no século III, quando o cristianismo se torna uma das religiões oficiais do Império Romano, o cristianismo ele começa a reler várias religiões e vários acontecimentos que eram celebrados no Império Romano. E celebrações que eram pagãs. Então, a prática da festa do Natal não tem a ver com a questão pagã. Pelo contrário, é uma releitura que o cristianismo faz, porque o cristianismo ele faz releituras do tempo, por isso nós temos o calendário litúrgico, pois nós entendemos a ação de Deus no tempo. E por fazer uma releitura do tempo, da história, o cristianismo primitivo releu algumas práticas pagãs que havia no Império para a celebração do Natal. Vamos tentar desenrolar então agora um pouquinho, trazendo para hoje. Muita gente critica o Natal por conta do comércio, né, do consumismo, que a gente sabe realmente que é um negócio super complicado. Mas pensando agora então nessa releitura que o cristianismo fez no primeiro século, qual seria o desafio para a gente hoje, né, de fazer essa releitura? Né, o que o Natal desafiaria a gente? Pensando nessa questão de que o cristianismo está sempre ressignificando as coisas. O que você diria para a gente disso? Então, a exemplo do cristianismo do primeiro século ou do cristianismo primitivo, nós precisamos reler o tempo e perceber no tempo, melhor dizendo, as ações de Deus. E a gente precisa primeiro fazer uma pergunta a nós mesmos, lembrando que no cristianismo, já que no calendário litúrgico há um período em que nós fazemos uma introspecção, que é justamente o período da Quaresma, e nessa introspecção nós fazemos uma autoanálise de nossas práticas, do nosso cristianismo. O Natal também nos chama a essa introspecção, a essa reflexão. E a reflexão que nós devemos fazer, no mínimo, são duas. Primeiro, porque o Natal fala de natalidade, ou seja, um novo nascimento, ou de nascimento. Nascimento da esperança, o nascimento de uma nova humanidade. E como tem sido as minhas práticas humanas? Será que as minhas práticas humanas evidenciam este Cristo em minha vida? E a segunda reflexão é acerca desse consumismo. O Natal não tem essa perspectiva de consumismo, mas o Natal tem a perspectiva de novo nascimento, de nascimento da esperança, de nascimento de uma nova vida, de nascimento de uma nova humanidade. E diante disso, diante desse conceito do novo, o novo não pode remeter a consumismo, porque, na verdade, boa parte das injustiças que ocorrem no mundo é justamente por conta do consumismo. Porque quando a gente fala de consumismo, a gente está falando de capitalismo. Ainda que não vejo uma outra forma de sistema
na atual situação da história humana, não vejo a prática de um outro sistema. Mas a gente precisa viver um consumo consciente, um capitalismo consciente. Nós estamos numa situação em que o consumo está nos levando à injustiça e à destruição. E a destruição da criação, a destruição do próprio ser humano por conta da ganância, por conta do ter, do obter. E esse não é o desejo de Deus. O desejo de Deus, aliás, o reino de Deus, se nós podemos trazer uma definição do reino de Deus, é paz, justiça e amor. Justiça, quando a gente fala de justiça e amor, a gente fala de dignidade ou da proximidade de igualdade entre seres humanos. E aí entra o conceito de dignidade. E mais uma vez a gente deve voltar lá para a criação. Quando Deus cria homem e mulher, ele cria, a expressão hebraica é Ish e Ishá. Ish e Ishá fala de igualdade, dignidade. Então não há separação e não há classificações entre maiores ou menores, mais ricos e mais pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Não há isso. Deus, quando cria o ser humano, ele cria a humanidade. Ela deve viver em fraternidade. Tá certo que o sistema que nós vivemos hoje é um sistema que classifica o ser humano por classes sociais. E a classe social, ela é classificada justamente pelo seu poder aquisitivo, pelo seu poder econômico, pela família. E em muitas situações o Natal ele evidencia essa injustiça e essa diferença social entre os seres humanos. Um exemplo disso é quantas crianças neste momento desejam um brinquedo. Não tem um brinquedo. Porque os seus pais, em uma situação de desemprego, em uma situação de limite financeiro, por conta da injustiça social que ocorre no país, eles não têm condições de ter um brinquedo. E enquanto isso, nas famílias mais abastadas, as crianças ganham brinquedos de pais, de avós, de tios, de tias, e são brinquedos que às vezes não vão sair da caixa. Esse é um exemplo bem básico e bem simples, mas isso mostra a nós. E por que eu estou usando a criança? Porque a criança é a expressão mais simples e humilde do ser humano. E no Natal aflora essa diferença social e essa injustiça social que ocorre. E o Natal não é para isso. O Natal é para evidenciar justamente a fraternidade humana, a nova humanidade, porque ela aponta ao nascimento de Cristo, de Jesus. Ô, Jonatas, e aí, cara, assim, desculpa te cortar, mas você falou o cristianismo primitivo é a religião de pessoas pobres. Exato. Mas o cristianismo atual me parece que virou a religião dos poderosos. Né? É só a gente pensar, tipo, tem igreja que gasta uma grana em programa de Natal. Ai. Né? De ano, né? Pra fazer musical e tal. Cantatas e aquela coisa toda, né? E gastam um dinheirão nisso. E se for ver bem, né? O Natal, na verdade, ele quebra... Como é que fala? Ele quebra tudo, né? Porque você tem assim, ó... Você tem um Messias pobre. Então... E o cara, ele é visitado por
pelos magos do Oriente, né? Ou seja, os caras que praticavam uma outra religião, que não o judaísmo, né? Adorado pelos pastores, que também eram pessoas desprezadas, né? O pastor de ovelha mesmo, né? E você ainda tem a questão de que ele foi refugiado, né, cara? Refugiado político. Exatamente. Fugiu da perseguição do rei, né? E aí eu faço uma pergunta. Eu faço uma pergunta a você, Jesus sendo pobre. E eu respondo isso com essa pergunta. Jesus sendo pobre, desenvolveu seu ministério no meio dos pobres. E mediante essa realidade do Jesus histórico, a gente precisa perguntar, será que a igreja realmente está sendo igreja? Essas igrejas estão sendo realmente discípulas do Senhor? Estão cumprindo o discipulado? Estão caminhando o caminho do Senhor? Desculpe, irmão, eu acho que não. Primeiro porque o projeto de Jesus era um projeto fracassado. E esse é um projeto vitorioso, irmão, esse projeto das igrejas. Porque é um projeto de entretenimento. Acredito que se Jesus tivesse esse poder aquisitivo hoje, nos dias atuais, ele traria um pouco de dignidade e justiça às pessoas. Então, cara, desculpe, essa religiãozinha de status quo, que está ao lado do poder, ela tem gerado morte. Ela tem gerado morte. E aí, permita-me falar, nós estamos hoje com quase 615 mil mortes no país, por conta da pandemia. Graças a Deus que houveram pessoas que cobraram a vacina e trouxeram, já que a gente está falando de dignidade, e porque o Natal ele aponta para esse sentido de dignidade, graças a Deus que houveram políticos que não fizeram nada além do que seu papel de ser político, de cumprir a civilidade, de cobrar a civilidade, e cobraram vacinas para que houvessem dignidade no nosso povo. Mas a igreja que apoia o atual governo e que apoiou o atual governo questionando e criticando a vacinação, ela tem sangue nas mãos e ela é responsável, juntamente com o governo, por essas quase 615 mil mortes. Ela tem culpa por crianças estarem agora órfãos, chamados órfãos da pandemia. Ela tem culpa por pais e mães agora terem perdido seus filhos, por famílias agora chorarem a morte de seus entes queridos. Ela tem culpa. Essa igreja que é burguesa, que apoia o poder, que cria entretenimento. Aliás, nós estamos falando de Advento. Advento é liturgia, é um período litúrgico, do calendário litúrgico. Normalmente essas igrejas não têm conhecimento, criticam essas práticas. E por isso é um movimento de entretenimento que está ao lado do poder e que está aí querendo as benesses e o poder. Eu não sei qual vai ser o futuro da igreja brasileira, mas eu sei que o cristianismo caminha vivo. Porque o cristianismo, ele desfruta da presença do reino de Deus, do já e o ainda não. Porque ele desfruta da presença do reino de Deus pelo nascimento de Jesus, e ainda não desfruta da plenitude, que este reino trará. Mas ele caminha na vida e na história, olhando para o já histórico, pela presença histórica do reino na sua vida, nas suas práticas, nas suas reflexões, nas suas ações. Ela caminha olhando
pro já e com a perspectiva do ainda não, da planificação de todas as coisas, da humanização, também da divinização de todas as coisas. Porque o humano e divino caminham juntos. Então essa é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ela não está atrás de placas. A igreja verdadeira, ela não está atrás de tradições. A igreja verdadeira, ela vive o reino agora com a sua expectativa e a sua esperança no ainda não. Essa é a igreja de Cristo. Legal. Sim, então para a gente fechar, acho que essa questão do Natal, acho que uma última pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: diante de tudo isso, então, né, que a gente conversou, sei lá, o que a gente poderia fazer, assim, sabe? Tipo, sei lá, como que a gente poderia tentar viver um Natal de um jeito diferente, talvez resgatando esse sentido mais original dele, né? Assim, sei lá, eu queria que você deixasse alguma coisa mais prática, sabe? Alguma coisa pro pessoal que vai ouvir, assim, sei lá, um conselho, alguma coisa assim, entendeu? Tipo de como tentar resgatar, talvez, esse sentido do Natal. Entendi. Então, é como eu havia dito. O Natal, ele fala de nascimento. Nascimento. Eu acho que nós deveríamos olhar para a vida de uma forma nova. Uma forma nova. O nascer novamente. Olhar para a vida de uma nova forma. Uma forma mais simples. Mais humilde. Mais humana. Menos consumista. E mais amorosa. Gerando esperança no coração daquelas pessoas que nos cercam. Em muitas situações estão sem esperança. Gerando vida para pessoas que às vezes estão ao nosso lado. E a gente não percebe, porque a gente tem os olhos tapados para a dor e para a angústia de alguns que nos cercam. E por conta disso, por conta do nosso egoísmo, às vezes a gente não olha, porque a cultura atual diz, olha, cada um tem seus problemas, eu já tenho os meus problemas e preciso resolver os meus. Como que eu vou ajudar ou tentar solucionar o problema da pessoa que me cerca? Acho que Natal é isso. Natal é tornar a vida um pouco mais humana e mais digna. Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos pelo Pastor Jota. Trabalhos técnicos de Lucas Samuel. Para mais conteúdos, acompanhe-nos em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Até o próximo.